Meus queridos irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Em o Livro dos Espíritos, na questão de número 685, o ínclito codificador da doutrina interroga as entidades venerandas. Tem o homem o direito de repousar na velhice? E aqueles que administram o destino da terra responderam com segurança: sim, pois que a nada é obrigado além das suas forças. Desdobrando a questão, Allan Kardec volta à carga, na 685, letra A. Tendo o homem, na velhice, a necessidade de trabalhar e não podendo fazê-lo, que lhe ocorrerá? E os venerandos guias da humanidade estabeleceram que o forte deve trabalhar para o fraco, e que, não tendo família o idoso, a sociedade deverá nutri-lo e atender-lhe às necessidades, pois que isto é a lei da caridade. A problemática da velhice é possivelmente um dos grandes desafios para a moderna psicologia comportamental. O medo de envelhecer está presente na criatura humana, levando alguns indivíduos a transtornos neuróticos de difícil catalogação. Mas a filosofia sempre esteve preocupada com a senectude, esse período de desgaste natural a que o organismo vai submetido. Conforme a lei da entropia, a vida, para viver, consome energia. E à medida que gasta essa energia, desequipa-se de instrumentos vigorosos para manter as mesmas potencialidades. A vida moderna, com a sua parafernália de prazeres e de promessas ilusórias, levou o indivíduo a estabelecer paradigmas a respeito dos limites da idade. Mas a questão já foi muito bem estudada desde os primórdios do pensamento filosófico. Desde Cícero, que teria vivido entre 103, as datas são variadas, até 43 depois de Jesus, a problemática estarrecia a cultura romana. O eminente orador e filósofo, herdeiro das tradições éticas e estéticas do pensamento grego, em uma carta extraordinária que passou à posteridade, dirigida a Lélio e a Cipião, faz uma abordagem das mais notáveis do ponto filosófico e psicológico a respeito da velhice. Assevera Cícero que a velhice se torna odienta por causa de 4 fatores essenciais. O primeiro deles é que a velhice afasta o indivíduo das suas atividades normais, da vida ativa. O segundo é que a velhice debilita as forças. A terceira razão é porque a velhice priva o indivíduo das sensações e dos prazeres. E a quarta questão apresentada é de que a velhice é o sinal de que a morte está próxima. O eminente orador, que chegou aos 60 anos de idade, naturalmente uma idade provecta para os padrões da época, assevera que a velhice para ele tinha um significado de grande realização.
e fazendo panegírico a respeito da velhice, ele recordava-se de que as grandes personalidades do pensamento filosófico haviam logrado seu esplendor, particularmente na senectude. Sófocles, Diógenes e tantos outros como Platão haviam atingido a sua plenitude quando se apresentavam algumas pessoas na maturidade, em plena decrepitude emocional, intelectual e orgânica, e examinando aquelas 4 questões que tornam a velhice odienta, ele tem a oportunidade de dizer que é verdade. A velhice aparentemente afasta os indivíduos da vida ativa, mas também as doenças afastam jovens da vida ativa. Esse afastamento das atividades não é uma condição necessariamente da velhice, mas é uma condição da constituição molecular e psicológica de cada criatura. Platão, por exemplo, aos 80 anos, estava no esplendor da sabedoria e nos seus diálogos socráticos evocava a figura incomparável do mestre, com a lucidez de um adolescente. Refere-se que Temístocles, o grande herói, sabia de cor o nome de todos os seus cidadãos. E, não obstante, os jovens legionários nem sempre guardavam o nome dos seus comandantes nas hostes onde serviam. Em realidade, a velhice somente afasta da vida ativa os preguiçosos de todas as idades. Porque a vida ativa não é somente a vida da musculatura, como hoje observamos com as musculações e os anabolizantes, que em determinado período perdem totalmente a sua finalidade. As carnes e os músculos tornam-se flácidos. O entusiasmo pela vida desaparece pelo desgaste prematuro. E o envelhecimento precoce toma conta daqueles que exibiram bíceps e tórax dilatado e tiveram, sem nenhuma crítica, uma vida ociosa, apenas no culto do corpo. Os espartanos, em especial, que viviam para a guerra e particularmente para o corpo, eram portadores de uma vida breve, que deveria ser consumida nas batalhas, de tal forma que as mulheres, quando recebiam seus maridos e filhos de volta, pranteavam-nos, porque não haviam morrido na guerra, o que significava uma glória para a criatura humana. A vida ativa é o estado psicológico. E fala Marco Túlio Cícero que quando foi criado o Senado, nas velhas tradições democráticas, ele tinha significado de Conselho Supremo, Conselho dos Anciãos. Porque exatamente os anciãos têm a grande sabedoria para poder suportar as bases éticas do comportamento, para poder transmitir a experiência, para poder premiar as gerações novas, a fim de poupá-las daquelas dores que se encontram no caminho de todos os indivíduos no processo da evolução. A vida ativa não é necessariamente essa vida de estar a correr de um lado para outro não fazendo nada, mas é essa condição de preservar a inteligência, a lucidez, o culto pelo belo, pela arte, a boa conversação e, acima de tudo, o estado de autoiluminação, que exige uma atividade intelectual muito grande. E tem esse velho sentido de que a velhice com a decrepitude afasta o indivíduo da vida ativa, do ponto de vista psicológico, e à luz da filosofia de todos os tempos não tem qualquer sentido de lógica. O segundo argumento é que a velhice debilita, diminui as forças, particularmente de quem teve uma má juventude, daqueles
aquele que exorbitou durante os períodos juvenis, que gastou as suas forças em inutilidade sem uma canalização edificante. É natural que o processo degenerativo se lhe faz muito mais apressado, mas nós podemos observar dentro da tanatologia esses que têm morte imediata ao nascimento por debilidade de forças, aqueles casos teratológicos em que a pessoa já nasce com deficiências anatômicas e mentais e tem uma vida breve, aqueles outros que nascem com várias carências orgânicas, sem que tenham atingido um estado de idade avançado. A progélia é a enfermidade de natureza degenerativa que toma de uma criança e aos 5 anos dá-lhe uma realidade de um homem de 15. E quando chega aos 14 anos, apresenta uma decrepitude de um homem de 80. E tem a questão da falta de forças. De maneira nenhuma. É uma característica essencial da velhice. E defende Cícero que essa colocação de que a velhice impede os prazeres que exorbitam, igualmente não tem qualquer significado. Se tivesse, os jovens que se utilizam de estimulantes sexuais seriam pessoas realmente prazerosas e, no entanto, gastaram a vitalidade aos primeiros albores das manifestações sensuais. E Cícero tece considerações admiráveis sobre o prazer. Afinal, o prazer deverá ter uma conotação imediata e exclusiva com o sexo do indivíduo. Quer dizer, por exemplo, do prazer estético de ser poeta, o prazer agradável de poder cantar e embelezar a vida, o prazer de criar, não necessariamente um ser biológico, também ele, mas de criar a beleza em qualquer expressão. Que prazer maior pode ter o indivíduo do que esse de ser um instrumento dignificante para a humanidade, de haver dado as suas melhores horas a benefício de todos aqueles que vêm depois. E nós adimos qual o prazer sensual que se pode comparar à contribuição de Pasteur, que nos libertou das imensas pandemias. Que prazer mais extraordinário do que o de Inácio Semmelweis, que nos libertou das dores através da contribuição admirável da asepsia e mais tarde da analgesia. Poucos anos de diferença entre uma contribuição e outra para a ciência. Então os prazeres não têm uma conotação imediata e preponderante sobre a genitália ou o aparelho sexual. É verdade que também ele proporciona o prazer. E cita Cícero, que aos 84 anos de idade, Sófocles, o maior gênio da tragédia grega, continuava produzindo com a mesma fertilidade um dia. Alguém lhe perguntou se ele exercia o sexo. E Sófocles disse: eu exerço algo muito mais extraordinário. Felizmente os deuses libertaram-me dessa escravidão tormentosa. Então a nossa busca de prazer deve ter um sentido não exclusivamente hedonista. O prazer da mesa, comer até ter a indigestão. O prazer de libar substâncias alcoólicas até o desequilíbrio comportamental, o prazer da sensualidade, até a ausência de forças, e tornou-se célebre a velha exposição do imperador Cláudio, que certa feita convidou a esposa amante Messalina para que desfrutasse o prazer sensual até a exaustão. Na casa palaciana do Monte Aventino, em Roma, cada qual dirigiu-se a uma ala do palácio, tendo escolhido entre Cláudio as mulheres mais belas do patriciado romano, e Messalina
os soldados mais vigorosos da legião e da guarda pessoal. Passaram a noite numa orgia intermina e pela madrugada Cláudio levantou-se dos coxins cambaleante, acercou-se nos aposentos da companheira, encontrou-a em lassidão e tornou-se célebre na história o diálogo. Ele pergunta-lhe por fim, então, satisfeita? E ela disse não, cansada, porque se tratava da exaustão dos sentidos. O grande pensador do teatro americano Burns estabeleceu que o prazer, particularmente na área sensual, tem a duração de uma papoula. Assim que vai colhida, perde o vício e desaparece a finalidade. É natural, então, que o prazer seja antecipado por um sentido filosófico. Ele tenha um conteúdo forte de significado, para ser um prazer duradouro, mesmo quando adstrito à função sexual, que faz parte da vida, quando referente ao prazer alimentar, ou quando se caracteriza pela satisfação de sorver alguma bebida estimulante. Conheci pessoalmente um cavalheiro cujo sentido sexual hedonista era o prazer da mesa. A sua libido era experimentar os acepipes sem parar. E aos 40 anos foi acometido de um câncer estomacal. E quando o médico lhe falou das providências para preservar a vida, para prolongá-la, a necessidade de um tratamento cirúrgico e posteriormente um quimioterápico, ele deu um tiro na cabeça, porque a vida sem a comida não teria qualquer significado, e deixou uma carta dolorosa, dizendo que a sua era a vida de estar à mesa, para fluir do prazer, da deglutição, para ter os diferentes paladares. Era para isso que ele trabalhava, que ele vivia. E Cícero fala-nos do prazer que a velhice oferece, saber olhar a juventude com tolerância e recordar-se que passou pelos mesmos labirintos da ansiedade e agora tem não somente acalmados os sentimentos, mas também as paixões, e transferir esse prazer que atormenta e não cessa para outras formas de experienciar a alegria de fazer o bem, a alegria de transmitir um sorriso, de dar um aperto de mão. Normalmente contam meus avós, porque eu já sou bisavô, que a alegria de ser avô é muito mais compensadora do que a de ser pai. Exatamente naquela hora em que o matrimônio já perdeu o entusiasmo das horas juvenis, quando a vida começa a adornar-se de tédio, chega um neto e rejuvenesce o coração do indivíduo que marchava para o fenecimento. E ser avô, ser avó, é serem pais duas vezes. A alegria imensa e essa habilidade que tem os avós de deseducarem os netos que os filhos educam, caracterizando a sua juventude e a sua sabedoria. Tudo aquilo que o pai negou ao filho, quando o avô, ele cede ao neto, porque ele observa que a severidade excessiva, que aquele rompante da juventude dominante deve ceder lugar a esse estado de plenitude, de ternura e de compreensão. Então Cícero revela que de maneira nenhuma se perde o prazer, perde-se o desequilíbrio extravagante do prazer, para adquirir-se uma comunhão sexual muito mais compensadora, muito melhor trabalhada, sem as ansiedades de chegar-se ao termo e sem as amarguras da frustração de haver acabado. A quarta colocação é de que a velhice aproxima a criatura da morte, e essa é uma coisa das mais terríveis e das mais afligentes, o que também não é verdade. Se nós olharmos o progresso da nossa
cultura científica, a idade medial para a mulher em terceiro mundo como o nosso é de 65 anos e o homem, que é sempre muito mais fraco, é de 60. Nos países de primeiro mundo, a mulher tem a idade medial de 75 anos e o homem de 70. Notemos aqui quantos de nós estamos vivendo de caridade, porque já passamos desse limite em terceiro mundo e alguns de nós a idade do primeiro mundo. Eu nunca me esquecerei de que, estando certa feita em atividade na cidade de Miami, estive hospedado em uma casa amiga em Miami Beach, tão famosa, mas que é a cidade dos idosos. A pessoa mais jovem que lá eu vi podia ser meu pai, minha mãe, e o meu maior esforço foi, pelo meio das ruas, encontrar um jovem. Estava caminhando para poder meditar melhor, porque a casa era algo barulhenta e a rua era mais calma do que a residência. Eu fui andando e cheguei a um largo e vi a cena mais comovedora da minha vida, que narrei algures. Estava um casal enamorado. Ele segurava-lhe as mãos com uma ternura que pareciam seus dedos asas de anjo. Ela coquete, com um chapéu de primavera, com aquelas flores miúdas que caíam do chapéu, desciam pelo ombro. Ele deslumbrado, e eu olhei e vi o amor. Os olhos faiscavam, a adrenalina estava em altas descargas das suprarrenais. Eu que vejo uma cena linda, não me posso furtar a participar, aproximei-me e com inglês, com um belo acento do cais do Porto Baiano, eu interroguei: poderia, por favor, dizer-me onde é a Collins Avenue? Claro que eu sabia, era lá que eu estava, mas era uma forma de provocar um diálogo. Ele, segurando as mãos dela, olhou-me e, sorrindo, perguntou-lhe: meu bem, aonde é a Collins? Ela, coquete, estendeu a mão com uma bailarina e disse: o senhor vai 2 quadras e adiante dobra à esquerda. A primeira avenida é a Collins. Um pouco mais, o senhor está na praia. Mas havia tanta beleza que eu perguntei assim: noivos? Exatamente. Estamos noivando hoje. E eu, que sou perfeitamente cristão, perguntei: pretendem casar-se? A pergunta justificava-se porque ele devia ser um homem de 85 anos e ela uma garota de 90. Era natural que eu fizesse a pergunta, ao que os dois redarguiram a uma só voz: como não? O senhor crê que nós iríamos noivar se não pretendêssemos casar-nos no próximo sábado? E ela disse: lamento somente não poder dar ao meu amor a herança de um filho. Ao que ele redarguiu diante do meu deslumbramento: você já me deu o coração e nós perpetuaremos o nosso amor nessa fusão de sentimentos. Eu digo: devem ser espíritas. Então eles disse: muito obrigado. E o cavalheiro olhou para mim e perguntou: o senhor não gostaria de estar presente nas nossas bodas? E eu digo: lamento muito, mas eu tenho que viajar. Mas nunca me esquecerei dos senhores. Saí, voltei-me, dei-lhes adeus. Ela me acenou docemente, ele também. E voltaram a carícia. Porque o amor não tem idade. O amor não envelhece. Dizem que os vinhos, quanto mais velhos, mais capitosos, nem sempre, porque às vezes avinagram. O amor, quanto mais vivido, mais experiente, mais enriquecedor, abre várias perspectivas para o entendimento da vida. Não é a velhice que nos aproxima da morte, é a existência corporal. Desde o momento em que nós nascemos no corpo, começamos a morrer. Porque em cada segundo morrem cerca de 30 milhões de glóbulos vermelhos em nossa corrente sanguínea. E em cada segundo nascem 30 milhões de glóbulos vermelhos, até o momento em que não se reproduzem. A esse fenômeno chamamos a morte. Ainda
Ainda poderíamos adquirir o conceito de Joana de Ângeles sobre esse tema, que nos foi inspirado há menos de uma semana, quando estávamos trabalhando na sua última obra, ou melhor, na mais recente obra de psicologia, que ainda está sem título. Ela dizia que a incidência da morte tem muito a ver com o comportamento da existência passada. E quantos jovens que estão atirando-se no resvaladouro da morte pela toxicomania, pela sexolatria, através do alcoolismo, da intemperança, da rebeldia e da falta de equilíbrio no trânsito, na conduta. Os óbitos a respeito da juventude estão muito mais expressivos do que os dos idosos, que se precatam, que se resguardam, que a sabedoria dá algo mais de experiência. Mas as pessoas também vão colocar um adendo naqueles 4 requisitos. É que a velhice é síndrome de rabugice. Caracteriza-se que o velho é um rabugento. E Joana de Ângeles esclarece que a rabugice não é da idade, é do temperamento de cada um. Quantos jovens antipáticos, insuportáveis, exigentes, desagradáveis, não são rabugentos porque são jovens, são aborrecentes, que é muito pior do que adolescentes. E quantos velhos agradáveis, gentis, maravilhosos, e a maioria daqueles que se entrega à rabugice é porque está com transtorno psicológico que nos afeta em qualquer idade ou ademais. Determinados aspectos de rabugice na velhice tem como fator o ambiente psicossocial da família. A família despreza, coloca em um plano secundário, os familiares sentem vergonha e estão sempre colocando epítetos desagradáveis que a pessoa reage porque se sente na condição de um ser não desejado, não tendo uma estrutura psicológica para poder enfrentar a situação, reage com exigências descabidas, ou quando o fenômeno da arteriosclerose destrambelha os equipamentos neuronais, produzindo distonias comportamentais perfeitamente válidas. Assevera ainda Joana de Ângeles que à medida em que nós eduquemos os nossos sentimentos, poderemos lograr uma velhice perfeitamente saudável, exceto quando as leis divinas programam geneticamente na reencarnação Alzheimer, endurecimento da artérias ou aterosclerose, que nos vão levar a estados degenerativos cerebrais, mas como consequências das nossas existências transatas. Narram que certo ancião, vivendo numa casa ao lado do filho e do netinho, experimentava a hostilidade da nora, o que poderia também ser ao contrário. E ele se recolhera ao mutismo, sabia que a sua era uma presença desagradável. O filho havia triunfado, graças a ele, que lhe dera educação, que trabalhara de sol a sol para que o filho atingisse determinado grau de evolução, que lhe dera parte da herança, mas agora na velhice estava sob a injunção dolorosa de uma pessoa intolerante e perversa. E determinado dia, a nora disse-lhe ao filho: é necessário tirar este velho da mesa, porque ele nos envergonha. A sua mão com Parkinson derrama comida. Quando nós temos amigos, a toalha fica manchada. É de uma maneira vergonhosa. Vamos colocá-lo na copa, porque ele fica mais à vontade. Ele naturalmente terá melhores possibilidades. E vamos substituir o prato de louça por um prato esmaltado. Melhor dizendo, um prato de alumínio, porque ele derruba o prato, arrebenta a louça, pode quebrar o esmalte, e do alumínio não. E o marido covarde, insensível, aqueceu na exigência descabida, e o velho foi transferido para a copa. Mais tarde foi transferido para a cozinha. E o netinho, que acompanhava sem entender, aos 5 anos de idade, corria sempre para a cozinha para beliscar
o acepípe do avô, que tinha essa alegria, a presença juvenil, os dois extremos da existência, confraternizando no prato de comida. Nesse ínterim, certo dia o pai chegou e procurou o menino. Não o encontrou e foi ao quintal. E foi encontrado afanoso com uma tábua. E algo que ele improvisara como se fosse um enxó. Ele golpeava a tábua. E o pai lhe disse, mas o que é isto? O que é que você está tentando fazer, correndo o risco de ferir-se? Ele disse, não, papai, eu vou fazer um prato de madeira para você quando ficar velhinho como vovô. Porque é inevitável, somente envelhece quem não morre. Todo aquele que não morrer vai envelhecer. Quando às vezes eu ouço pessoas idosas que são humilhadas pelos mais jovens, eu costumo dizer suavemente assim, não se preocupe, meu filho. Ele já chegou onde talvez você não chegue. É uma sentença de morte, é uma vingança dos meus 70 anos. Porque essa é a realidade biológica. Mas a sabedoria da velhice está também no Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina mais perfeita para caracterizar a criatura humana está numa bela página a respeito desses filhos ingratos, ingratidão dos filhos, que reservam para os pais os cômodos infectos, as partes piores da casa, que os isolam em verdadeiras ilhas, que não serviriam para eles próprios, a fim de verem-se livres da presença desagradável do ancião. E Cícero tem a oportunidade de dizer que Isócrates, o grande trágico grego, ao escrever uma obra memorável aos 94 anos, os filhos apressados quiseram deserdá-lo, ou melhor, tomar-lhe a fortuna. Ele havia amealhado uma sólida fortuna, e como não morria nunca, os filhos estavam desgostosos, porque não podiam fruir dos favores da fortuna. Recorreram à justiça, e quando ele foi ao tribunal para que fosse declarado como incapaz de administrar os bens, ele pegou a sua obra memorável e disse, eu rogo somente alguns minutos de atenção, e leu-a. E ao terminar ele perguntou desafiadora, será essa a obra de alguém que perdeu o juízo, ou será essa a epopeia máxima do pensamento grego? Foi aplaudido de pé e ainda viveu mais 6 anos para sofrimento dos filhos. A velhice é, portanto, o estado admirável de vida. O medo de envelhecer é uma paranoia dos tempos modernos, particularmente dos meios da comunicação, que exigem uma aparência sempre juvenil. Gostaria de contar aos senhores uma experiência que me aconteceu em uma das viagens. Estava no Rio Grande do Sul e fui a determinada cidade. Hospedaram-me em um palácio e eu fui tomado de surpresa. É uma cidade muito importante, uma cidade turística, e o hotel era daqueles nos quais eu nunca havia entrado. Eu fiquei surpreso e me detive a pensar como é que os confrades tinham tanto dinheiro. Era naturalmente um dia só, porque no imediato eu viajava. Mas eu nem sabia por onde andar, tal no conforto, o apartamento que me deram era algo tão monumental que eu perguntei, mas onde é mesmo que eu vou me deitar? Porque sobre a cama tinha tanta almofada, tinha tanta boneca, tinha tanta coisa ou tanto boneco, que eu digo, eu acho que aqui dorme no chão, porque o tapete era maravilhoso. A cama ocupada, eu digo, é provável que a camareira venha antes da hora do repouso, porque eu não sei o que fazer. Muito bem, mas nesse ínterim, eu encontrei no corredor com a pessoa que era a proprietária, naturalmente de uma família. Trata-se de uma médica extraordinária, e ela me perguntou assim, você está gostando da nossa hospedagem? Eu disse, madame, eu ainda nem pude fruir essa noite, eu não vou dormir. Ela disse, para quê? Para aproveitar, porque se eu dormir é perda. Ter tanta coisa para ver ficar dormindo, eu vou aproveitar. Ela sorriu gentil, olha, pode ligar para nós,
para qualquer necessidade. Eu disse, sim, senhora, com muito prazer. E comecei a andar. Fui andando para lá, para cá, não tinha mesmo o que fazer. E eu notei que havia uma sala enorme de ginástica. Pessoas fazendo ginástica, malhando, outros correndo. Eu disse, mas que hotel, meu Deus. Piscina de água quente, piscina de água morna. E pessoas uniformizadas para lá, para cá. Eu, então, que sou muito discreto, quando não aguentei mais, eu olhei assim para uma pessoa, todos eram simpáticos, mas havia um que era mais simpático. Eu digo assim, mas que beleza este hotel. Ele disse, aqui é um spa. Eu disse, o quê, meu filho? Um spa. S-P-A. Eu disse, e o que é isso? Esse é para pessoas idosas. Eu fiquei ofendido. Eu digo, naturalmente me botaram aqui pensando uma coisa que não tem o menor fundamento. E para quem mais? Para pessoas obesas, para pessoas e tal, e tal. Eu então prendi a respiração, fiquei menos obeso, fiquei mais jovem. Agradeci muito e fui andando. Ele disse, quer que eu acompanhe o senhor? Chegou hoje? Eu digo, cheguei hoje. Então vamos andar. E ele foi comigo. E eu vi várias personagens. Ele disse, você conhece aquele? Eu digo, não, senhor. É X da rede tal de televisão, das novelas. Eu olhei e disse assim, Deus meu de misericórdia. O que a maquiagem faz com uma criatura? Eu nunca assisti uma novela, graças a Deus. Mas todo mundo falava que ele era romântico, que era conquistador. Eu até gostava por causa do nome. Mas quando eu vi de short, malhando naquela esteira, ele disse, você não está enganado? Eu disse, não, senhor. E aquela dali é X, é Y. E eu os vi como estão. Digo, Deus meu, e o que eles estão fazendo? Estão se preparando para a próxima novela. Estão emagrecendo, estão fazendo isso e aquilo. Eu digo, olha, meu filho, me leva de volta. Porque eu estava vendo o meu futuro. Um futuro longínquo, mas meu futuro. Voltei, porque era a minha hora de meditação, eram 16 horas. Então eu disse, meu filho, como é que eu faço para me deitar? Ele disse, vou mandar a camareira arrumar tudo, porque assim, arruma, desarruma, é uma trabalheira. Aí eu fiquei em pé, ela desarrumou tudo, até que eu me deitei, orei, deitei-me. 18 horas levantei-me, preparei-me. Era a hora do lanche. Eu fui ao refeitório, que tem outro nome, não é refeitório. Quando eu cheguei lá, aí a pessoa perguntou assim, o senhor chegou hoje? Eu disse, cheguei hoje. Então o senhor vai fazer agora o lanche e pretende depois o jantar? Eu digo, sim, pretendo depois o jantar, porque eu vou proferir uma conferência. Ele disse, pois não. Aí me trouxe um iogurte. Eu digo, meu Deus, o que será isso? Olhei e era em inglês diet yogurt. Eu então tomei aquele copinho de líquido e eu perguntei, você poderia servir um café? Não, é excitante. Fui para a palestra. Quando eu terminei a palestra, num auditório fenomenal, a senhora proprietária do hotel trouxe-me uma dama. E disse, Valdo, esta aqui é X. E a senhora sorriu para mim. Eu que não sabia quem era, eu disse, prazer. Mas devia ser muito importante, porque a senhora estava deslumbrada. Edward Valdo, é a senhora X. E eu, muito prazer. E fiquei, quem será? E olhei, era uma coisinha de nada. Lá na mansão nós temos tantas, aqui no André Luiz temos tanta igual, e até mais bonitinha. Mas eu mantive a linha, o clássico. Quando as duas saíram, eu virei para alguém ao meu lado e disse assim, que simpática, não? Ela é mesmo quem? E a pessoa disse, não conhece? Eu digo, não, é que eu não enxergo bem. Era a saída. Eu estou sem a lente de contato. É fulana de tal, artista Y. Eu digo, meu Deus! E eu não pedi autógrafo, mas era uma coisinha mionzinha, aquela coisinha plastificada, os olhos chineses. Eu digo, mas ela não é brasileira? É. Eu disse, os olhos... Não, é assim mesmo, é plástica. Muito bem, eu sobrevivi.
E a gafe, lógico que depois eu consertei, eu procurei a senhora e disse, olha, eu estava sem as lentes de contato. Agora eu gostaria de ver Madame Y. E aí apresentamos, nos conversamos, ela me contou suas experiências de novela e tal. E eu ficava imaginando como é que na novela ela é tão alta, é tão bonita, é tão sexy, é tão maravilhosa. E aí eu perguntei, digo assim, mas que coisa, eu já ouvi falar que a senhora faz a novela, o papel principal dessa e daquela, e que interessante, como é que a senhora pode fazer o papel de Mayla? Maquiagem, o papel de boa, maquiagem, o papel sensual, maquiagem. E era verdade. Muito bem, cheguei para jantar. Não tinha jantar. Imagina no spa a pessoa jantar. Então ofereceram uma roda de abacaxi. Porque o ácido emagrece. Eu aceitei. Claro que eu ia emagrecer essa noite. Mas, como eu estava acostumado com um pouco mais de robustez baiana, eu encontrei umas bolachas, umas coisas por ali, completei com qualquer líquido, dormi e comecei a orar para o dia seguinte. Chegou a hora do de jejum, sentei-me, e então veio mesmo um atendente e disse, o senhor foi quem entrou ontem, não é verdade? Eu disse, é verdade. E o cardápio, ele disse, não senhor, vai ser mingau de aveia sem açúcar. E aí me deram um café. E eu disse, meu filho, eu vou viajar uns 300 quilômetros. O senhor não vai fazer o tratamento? Eu já fiz. Em 14 horas eu emagreci uns 3 ou 4 quilos. Para a pessoa enganar-se. Mas o que mais me tocou na senhora de alta importância no cenário nacional, na arte, no teatro, foi o seu olhar triste. E na conversa que nós mantivemos por alguns minutos, eu disse, a senhora é realmente uma grande atriz, porque tem a alma de artista, assume essas personagens com grande beleza. E ela logo completou, mas a velhice é cruel para o artista. Ela estava mais ali para fazer uma terapia psicológica, para não envelhecer. Estava na marca dos 60 anos, a idade mais bela. E eu lhe disse, mas é o momento culminante da arte. Quando a gente pode viver experiências difíceis, é muito fácil fazer uma mulher sensual e vulgar. Mas é muito difícil fazer uma dama raffinée, uma mulher distinta, uma mãe nobre que atinge a maturidade e a velhice, tornando-se um verdadeiro modelo para as gerações futuras. E utilizei-me, ela me foi ouvir como espiritista, para lhe falar de que a velhice é a porta, mas é para a imortalidade. O ato de viver é um ato de preparar-se para a imortalidade em triunfo. Então eu acenei para ela que não se preocupasse com a velhice, nem escondesse demais as marcas que caracterizam as experiências da vida. Não pode haver nada mais ridículo do que uma pessoa de 70 anos com um rosto juvenil de 20. É outro rosto. A pessoa tem primeiro que se adaptar com a nova face. Será sempre uma estranha, um conflito psicológico. Está matando a sua identidade, está escondendo a sua realidade, que a morte vai naturalmente descerrar. É óbvio que nós estamos contra as cirurgias plásticas, tanto de correção como de embelezamento. Mas é o exagero, é a fuga ao inevitável. Porque nós passaremos pelo tempo, não é o tempo que passa por nós. O tempo é eterno. Nós somos caminhantes dos segundos e estamos passando pelas diferentes fases. Então ele disse, imagine a senhora, que eu estou com 70 anos, faz 2 anos, e eu sinto uma euforia, uma alegria imensa quando eu me lembro que pude resistir aos apelos mais normais, mais chãos, mais triviais da idade juvenil. Para mim é maravilhoso olhar para trás e não ter vergonha do meu passado. Poder olhar todo mundo nos olhos e ninguém poder dizer nada, porque não pode, nunca permitir. Poderá supor, poderá acusar, mas não poderá confirmar, porque jamais me permiti qualquer leviandade do período infantil, não por virtude, pelos
padrões abençoados da doutrina espírita, pelo sublime elixir dessa doutrina que me chegou aos 12 anos de idade, que alcançou de festa o período juvenil, que deu sentido e significado à vida. Quando eu comecei a ver morrerem os meus familiares, e a certeza de que eles iam viver, à medida que eles deixavam o corpo, como as borboletas abandonam a lagarta, depois da histogênese, da estólise que os retinham no solo, eles puderem voar e voltarem como sirineus da ternura para me dizerem: bom ânimo, suporte o desafio, tenha coragem na luta, suba os degraus, um a um, com firmeza, e se cair, não se detenha. Somente cai quem anda, somente tomba quem está de pé. Agradeça a Deus e avance. E numa noite memorável que eu fazia uma reflexão, porque me houvera equivocado em um comportamento de julgamento, apareceu o espírito Sheila, tão carinhosa e amada nesta casa, que me disse com ternura: Divaldo, cair é a experiência que ensina a não cair no futuro. Não te preocupe se por acaso descesse um degrau, ponte de pé e coloca o pé no degrau acima e vai adiante. A doutrina espírita dá-nos a juventude eterna. Depois que se passaram mais de 50 anos desses diálogos memoráveis com o mundo espiritual, cada dia que passa há um rejuvenescimento interior, há um estado de alegria, há um estado, aqui eu repetiria Sófocles: os deuses do meu destino, os anjos tutelares, já me libertaram dessas pressões que muitas vezes o tormento sexual encarcera o indivíduo das necessidades, entre aspas, de uma mente viciada e não de uma necessidade real. A velhice, em verdade, não é apenas a porta que se nos abre na direção da imortalidade. É o imenso caminho das experiências. Felizes aqueles que vivermos amealhando dia a dia as suas experiências. Nas velhas tradições do catolicismo, há uma história que me contou a minha catecista, quando eu contava 5 anos, e era fervorado a ir à missa das 6 da manhã, a missa dos pobres, porque a das 10 era a missa do desfile. E então as pessoas que acordávamos cedo, íamos à missa muito cedo, e eu ia, pequenino, correndo, já me deitava de meia para não ter trabalho de calçar meia no dia seguinte. E certo dia, na aula de catecismo, a nossa orientadora disse: houve um homem que se confessava e que se comungava, e toda vez quando ele acabava de receber a Eucaristia, ele chegava em casa e colocava num pote de depósito uma moeda para saber no fim da vida quantas vezes havia mantido a comunhão com o Senhor. A sua foi uma larga vida. Ele seguia os preceitos da igreja. Comungar é um dos mandamentos, pelo menos uma vez por ano na ocasião da Páscoa. Mas ele comungava pelo menos uma vez por mês. Até que chegou à idade avançada. E na idade avançada, ele compreendeu que ia viajar. E nesse afã da viagem que se acercava, ele mandou chamar o sacerdote. E pela primeira vez ele abriu a alma. Mas abriu-a sem qualquer freio e sem qualquer aspiração negativa. O companheiro, o terapeuta, porque o confessor é o psicoterapeuta, escutou, comoveu-se e deu-lhe a Eucaristia, também ungido, tocado. Era o momento do arrependimento, a hora final. Deu-lhe a Eucaristia e ele sentiu-se luarizado. O sacerdote foi. E quando ele começou o estertor agônico da morte, a esposa perguntou-lhe: você gostaria que nós contabilizássemos quantas vezes você comunhou? Ele meneou a cabeça, sorrindo. Foram os amigos trouxeram o pote, arrebentaram-no, e só havia uma moeda, que era correspondente a esse estado de unção. Essa lição ficou para mim para sempre.
para que a nossa busca da verdade não seja de estatística, de aparência. Pessoas me dizem, eu já recebi do meu filho 20 mensagens. Em verdade, nenhuma impregnou. Pessoas outras me dizem, eu frequento o Centro X há 30 anos. E é de uma intolerância terrível para as menores coisas. Outros mais me asseveram, eu já apliquei X passes. Estas mãos salvaram vidas, mas não conseguiram salvar o próprio paciente. Jesus foi tão enérgico que vos adianta salvar o mundo e perder a alma. A doutrina espírita, que tem uma abrangência sobre todos os aspectos da vida, orgânica, social, psicológica, psíquica, abrange também o nosso comportamento nesse trânsito do berço ao túmulo, porque em relação às nossas experiências infanto-juvenis, a maturidade é um passo muito largo à frente dos primeiros anos. A adolescência é um passo de desenvolvimento em relação à primeira infância. A segunda infância é um avanço em relação aos primórdios da vida, que aprendamos lentamente com esses éfiros da imortalidade, a valorizar as nossas horas, a armazená-las, porque todos iremos deixar a argamassa celular e viajaremos tocados com os nossos valores, mas sobretudo com a nossa unção no reino da juventude eterna. O que a mim mais me fascina é verificar no além-túmulo aqueles que voltam com semblante juvenil, adornados de luz. A minha mãe, que desencarnou com 86 anos, apresenta-se-me, ora com aqueles sinais característicos que o perispírito guarda, ora as outras, como eu a vi na minha infância, com 46, 48 anos, o sorriso jovial, os olhos verdes, parecendo esmeraldas. Então nós deveríamos lembrar de que a velhice do corpo, o desgaste da matéria, o espírito que é manifestação da divina luz, estará esplendente e sempre mais brilhante de acordo com as nossas conquistas. Narramos aqui algures e gostaríamos de repetir na casa de André Luiz uma experiência psíquica, mediúnica, das mais encantadoras da vida. Quando vou psicografar, normalmente depois das reuniões doutrinárias, adentrando-me pela madrugada, ou quando há uma tarefa de romance, dedicando X dias, ininterruptos, 16, 18 horas de atividade, o espírito Victor Hugo me havia solicitado 22 dias para escrever o livro Calvário de Libertação. Naquele período eu fiz a programação de tal forma que pudesse ficar em Salvador esses dias. E as reuniões e voltava para a atividade convencional. E Victor Hugo é um espírito peculiar. Ele me pede sempre para colocar música clássica. No tempo que eu tinha vitrola, e agora com os CDs, ele então me dizia, tente conseguir música de Beethoven, de Mozart, música de Haydn e de Wagner, eram os seus preferidos. Felizmente veio a época do CD, que facilitou muito. E eu tenho uma caixa onde estão os discos que Victor Hugo gosta quando vai escrever. Joana de Ângeles gosta dos cantos gregorianos, das missas de Mozart e Beethoven. Outros gostam de Wagner. E eu tenho a caixa com cada um. Quando chega o Espírito Novo de Divaldo, eu gosto. Eu digo, arranja dinheiro para eu comprar o disco. Porque vocês deveriam ter o gosto mais ou menos geral, para facilitar, cada um tem um gosto, o que será de mim? Mas então eu estava psicografando o Calvário de Libertação, e estava na vitrola, ou melhor agora já na fase do CD, vários discos, e um deles era o Requiem de Mozart. Ele estava escrevendo e eu senti-me totalmente fora do corpo. O espírito Victor Hugo, para a minha experiência pessoal, foi uma dádiva de Deus, através da bondade de Joana, que o convidou para psicografar 10 romances, que ainda não pôde concluir. Porque ele é de uma sabedoria infinita. E um dia eu descobri que, enquanto ele escrevia, podia conversar simultaneamente. E isso me perturbou. Claro, eu entendo da ubiquidade,
mas uma coisa é entender e outra encaixar-se nela. Eu desejava muito saber sobre socialismo, a falta de tempo para ler, para fazer cultura, e estava meio em modo socialismo anos atrás, e um dia ele estava psicografando, e eu percebi que ele estava irradiando o seu pensamento até mim, e eu disse: meu irmão, o senhor que estudou tanto, o que seria o socialismo? E enquanto ele psicografava, ele me deu uma aula de socialismo. Enquanto escreveu o livro, ele fez uma abordagem sobre Hegel, sobre Marx, sobre Spencer e os teóricos do materialismo dialético. Eu achei aquilo um encanto. E a partir daí, toda vez que ele escrevia, eu já levava minhas perguntinhas. O povo me pergunta, eu também pergunto, é assim a lei. E ele me respondia, mas nessa noite madrugada, ele estava muito concentrado no trabalho, porque ele compõe a personagem na hora, ele faz o enredo no momento. Eu acho fascinante. E eu me sentia fora, na minha sala, que é conjugada ao meu quarto de dormir, para facilitar o trânsito, sem estar pelo corredor, aonde os demais membros da Casa Grande dormem. E eu me sentia ali e ouvia a música. A música me arrebatava, porque como não tenho cultura musical, quando eu a coloquei uma vez, eu perguntei-lhe o significado. E ele narrou-me como Mozart havia composto aquela música para um estranho, que seria para o seu funeral. Ele me narra os detalhes e eu passei a entender a música. E quando eu estava nisso, de pé, a sala em penumbra quase total, que eu não conseguia vislumbrar os objetos nos contornos, eu vi que ela foi suavemente clareada. E essa tonalidade foi se tornando cada vez mais vigorosa, até que se me apresentaram duas entidades, dois espíritos que foram mulheres na Terra. Elas irradiavam luz, como se fossem lâmpadas fluorescentes, só que era uma luz sulferina prateada, que é um ápice do estágio da evolução. É uma tonalidade difícil de descrever, mas que produz uma luminescência que não fere os olhos, que não ofusca. Uma delas deveria ter 62, 64 anos. A outra deveria ter entre 40 e 44 anos. Acercaram-se-me e disseram-me: nós fomos atraídas pela música. E de imediato eu fiz uma ponte. Que espíritos serão atraídos por outro tipo de música? Que tipo de entidades? Não estará presente esse tipo em determinadas situações que nós buscamos, em determinado tipo musical, dentro do padrão da evolução de cada um? E a senhora mais idosa me disse: eu morava na cidade X, no Vale do Paraíba, na parte de São Paulo. Morava perto da Serra da Mantiqueira. Eu faleci na década de 60. E muitas vezes pela manhã eu abria a janela e colocava na vitrola discos de 78 rotações, particularmente o Requiem, que sendo a música fúnebre, para mim era o amanhecer, o coral, o canto-chão, as vozes que exaltam Deus e a imortalidade. E olhava uma cachoeira que arrebentava cristais nas pedras, ouvia o galo cantar, então eu abri os braços e amava a vida. Orava a Deus, eu dizia da minha felicidade de estar viva, suplicava a Deus misericórdia. E assim os anos se passaram, até que na minha morte, no meu féretro, foi colocado a pedido meu o som suave e nobre do Requiem de Mozart. A segunda me disse: eu morava em São Paulo, próximo ao viaduto do Chá. Também eu gostava muito dessa música. Eu desencarnei mais ou menos na época da querida amiga. Quando eu parti, deixei uma filha de 20 anos aproximadamente. Minha filha era órfã desde os 4. Eu fiquei viúva e trabalhei estoicamente para dar dignidade à minha filha. Quando ela fez o vestibular para a faculdade de psicologia e foi aprovada, ela me deu de presente esse conjunto de obras. Eram músicas de Mozart e vários discos, particularmente o Requiem. E muitas vezes, dialogando, ela deitava-se no divã e punha a cabeça sobre o meu colo. E ouvíamos em silêncio o Requiem. Eu recordava do meu marido, lembrava-me da imortalidade.
E vez que outra, minha filha perguntava-me: mamãe, que Deus existe? Eu tenho aprendido na universidade que isso é uma ficção. Imagine você que eu estou fazendo psicologia e a doutrina de Freud arrebata-me. Você crê que depois da vida, vida, mamãe? E eu, na minha singeleza de espiritualista, dizia-lhe os argumentos modestos que estavam na minha alma. Falava-lhe, ela se comovia quando eu fui arrebatada pela morte. Deixei a minha filha com 20, 21 anos. Eu cheguei aqui ao mundo espiritual antes de cumprir 44. Mas nós ambas estamos aqui porque, atraídas pela música e encontrando você, gostaríamos de fazer-lhe um pedido. Cada uma de nós irá fazer um pedido. Eu quero lhe pedir para que entre em contato com a minha filha na Terra. A minha filha está morrendo. Ela, com a sua filosofia, hoje é psicanalista freudiana, acredita que o prazer é tudo. E por isso mesmo, tem se entregado ao sexo desvairado. Buscando o amor, ela tem colecionado frustrações. Tornou-se objeto. E ela diz que os homens são descartáveis. Não se afeiçoa a ninguém, mas ela sofre. Começou também a usar o uísque. Porém agora, ela está matando-se quase conscientemente. Ela está enveredando pela cocaína por aspiração nasal. Gostaria de lhe pedir que falasse a minha filha, que lhe dissesse que ninguém morre. Eu já tentei comunicação através de vários médiums e ela reage. Ela vai tratar o senhor mal. Eu disse, não se preocupe, já estou acostumado. A gente se acostuma com o que é bom, quanto mais com o que não é. E como eu poderei entrar em contato? Eu lhe darei o nome e o telefone. Eu disse, a senhora repetir várias vezes, provavelmente eu memorizarei. Ela repetiu o nome, o telefone. E com receio de que a retentiva falhasse ao entrar no cérebro psiquismo, eu lhe pedi que solicitasse a Victor Hugo, que anotasse. E também vi uma cena comovedora. Ele estava escrevendo, ela cercou-se, falou-lhe algo e ele com a mão esquerda anotou o telefone enquanto continuava com a direita. Ela voltou e me disse, diga, minha filha, que eu estou preocupada com ela. Ela necessita viver. Ela tem uma tarefa maravilhosa de libertar as pessoas de conflitos. Como ela pode fazer um conflito desse? E eu lhe perguntei, e o que é que eu posso dizer para ela saber que a mensagem é verdadeira? Diga-lhe que eu nunca me esqueci de quando estávamos sentadas, eu no divã, e ela deitada com a cabeça sobre o meu colo, e eu lhe fazendo cafuné. Use a palavra, agradecida ao Requiem de Mozart que ela me ofereceu. Fará isso? Eu digo, mas sim, senhora, sem dúvida. E a outra me disse, quero também fazer um pedido. Diga às pessoas que amem a vida, que amem ao amor, que amem a natureza, que não padronize a existência pelo lado negativo. Só a beleza da terra, até a grosseria, a maldade, a violência, é a beleza que enlouqueceu. E que se apresenta desse aspecto murcho e degradante. Mas é a beleza de cada um. Peça às pessoas que caminhem pelas praias desertas ou nas florestas, que saiam um pouco do turbilhão e viajem para dentro, para o solilóquio com Deus. Diga-lhes que olhem mais o céu, que acompanhem a jornada do sol. Eu amo a vida. Diga que nós, os espíritos, temos muitas saudades da terra. Se aqueles que ficaram têm saudades de nós, nós também temos saudades, é um sentimento. A morte não nos tornou implacáveis ao amor ou insensíveis à emoção. Diga-lhes que amem, que se recordem de nós, os viajantes que antecipamos a jornada com imensa ternura, já que os evocamos com imenso carinho. Você promete? Eu digo, prometo, sim, senhora. Aonde quer que eu vá, eu introduzirei essa narrativa. E a outra
me disse, está chegando a hora de eu partir. Se a minha filha não aceitar por hipótese nenhuma que é a minha última tentativa, diga-lhe que nesta madrugada ela sonhou comigo. Olha o relógio. Eu olhei, eram 2h45 da manhã. Eu vou estar com ela. Vou ter um encontro onírico, em cores. Vou estar ao seu lado e vou convidá-la a abandonar esse tormento. Então, como última alternativa, você diga na etapa final que ela sonhou comigo nesta madrugada. Está bem? Eu digo, sim, senhora. A música diminuía em notas melancólicas e tristes. As duas saíram e levaram a sua luz. Continuamos o trabalho e quando Victor Hugo terminou eram 3h15. Eu reuni os papéis, porque ele é muito desarrumado. Ele gosta de escrever e jogar no chão. Um dia eu digo, meu irmão, não faça isso de madrugada, ainda vou ter que reunir tudo. Eu enumerei as páginas, peguei uma tábua, botei dessas mãozinhas, eu fixo. Ele com o cotovelo tira e joga no chão. Esses franceses. Então eu saio reunindo novamente, perfuro e coloco no classificador. Mas eu terminei, olhei o número, lá estava. E mais ou menos às 7 da manhã eu despertei e lembrei-me, com toda a nitidez, com mais riqueza do que estou narrando. Deixei passar um pouco, fui pegar a pasta, colocar no arquivo, preparar os papéis para a próxima noite. E mais ou menos 8h30, que eu achei que era uma hora decente telefonar, porque a pessoa nos telefona às 5 da manhã, não sei porquê, mas telefonam para nos acordar. Eu liguei, e uma voz ainda sonolenta atendeu o telefone, eu disse, doutora fulana. Pois não, eu digo, não desligue o telefone. Eu sou Divaldo Franco, resido na cidade do Salvador, sou espírita e médium. Eu digo, ela já morre no primeiro sinal. E esta noite eu recebi uma mensagem da sua genitora. Ela disse, mais uma. Eu disse, a última. Agora, por favor, ouça-me. Anote meu telefone para a senhora conferir. E eu desejo dar-lhe nome de alguns amigos em São Paulo, considerando-se que a senhora há de pensar que é uma chantagem, que se trata de um aventureiro. Naturalmente, eu darei nome de alguns psiquiatras, são amigos meus, certamente da senhora. Alguns podem ter sido até seus professores, o amigo que me hospeda, se lhe interessar. Mas ouça-me, eu não lhe tomarei mais de 10 minutos. Menos disso eu terminarei. E narrei como narrei aqui. Mas a sua mãezinha está preocupada com a senhora, porque a senhora está suicidando-se. E ela lhe falou de quê? Eu digo em absoluto. Ela me disse que a senhora agora está enveredando por um caminho do qual não haverá volta. Dentro de mais alguns hábitos não tem retorno, e a senhora sabe. E ela me falou que a senhora está desejando realmente apagar a consciência. E me pediu para dizer-lhe que a consciência não se apaga. A vida prossegue, doutora. E ela me respondeu, e o senhor crê isso? Eu digo, tanto que eu estou telefonando grátis, gastando a chamada. Portanto, eu tenho tal convicção que estou levando-lhe uma mensagem de esperança. E digo-lhe mais, para evitar qualquer dúvida, ela me falou que a senhora lhe ofereceu o Requiem de Mozart, e que ambas ouviam quando a mãezinha sentada no divã em um sumier, e a senhora punha a cabeça sobre o seu colo e ela lhe catava cafuné. E eu senti que ela teve um impacto. Mas ela voltou à baile e disse, mas o senhor é um formidável telepata. Eu digo, melhor do que um psicopata. É uma realidade. Eu captei. Mas ela me disse mais, doutora. Ela me disse que hoje, entre 2h45 e 3h15 da manhã, esteve com a senhora, que a senhora sonhou. E a senhora despertou, deve ter sido mais ou menos esta hora, para conferir. Não é verdade? Ela disse, é verdade. Eu disse, então, a minha tarefa está terminada. Mas se por acaso interessar a senhora, eu estarei no estado de São Paulo no mês de agosto, isso foi mais ou menos em maio, proferindo uma conferência na cidade de Matão, que celebra 100 anos, e eu fui convidado para homenagear um dos maiores vultos do movimento espírita internacional, Caiba Chutel, que viveu ali. Eu irei proferir uma conferência, e a senhora se informa com o Dr. Miguel de Jesus Sardano, de quem eu dei o telefone, para nós termos um encontro.
Ela disse, meu amigo, até lá são 200 quilômetros. Eu disse, daqui são 2.800. Portanto, se a senhora tiver interesse, porque a minha tarefa, eu a concluí. Agradecemos, fomos simpáticos, desligamos o telefone e eu esqueci completamente. Voltei a narrar essa experiência, até aí onde a memória havia colocado um marco. Estava proferida a conferência em Matão, em um ginásio para mais de 4.000 pessoas, e lá de cima da tribuna, com spotlights na face, o auditório escuro, eu vi 2 olhos de estrelas. Aqueles 2 olhos faiscavam na multidão. Eu dei uma aqui outra vez e os olhos brilhavam. E eu me perguntei, quem será? Quem será a dona dos olhos estelares? Quando terminou, eu desci para atender as pessoas e ao levantar a cabeça, lá estava a pessoa de olhos de estrela. E eu digo, mas quem será? À medida que se aproximou, eu vi a desencarnada abraçando e dizendo, Divaldo, eu trouxe minha filha. Ela se me acercou e quando ela me estendeu a mão, eu disse, doutora fulana. Ela disse, mas o senhor é mesmo um telepata? Eu digo, não, senhora. Seus olhos me chamaram a atenção, não vou lhe falar de fenômeno, não é fenômeno nenhum. Seus olhos me chamaram a atenção, eu registrei-os e aqui na fila sua mãezinha me apareceu e me disse que a senhora, nada demais. Ela disse, mas senhor Divaldo, o senhor acha que eu vou acreditar? Eu digo, não é importante acreditar, é um fato. E dizia Voltaire que os fatos são brutais. Queira-se ou não se queira, eles existem. Ela disse, mas como é, mamãe? Eu descrevi. E a senhora me deu uns detalhes muito curiosos. Eu acompanhava a reação pela face dela. Então eu disse, a senhora tem alguma dúvida? Pergunte o que quiser. Sua mãe deve conhecer a senhora, pergunte-lhe. Dirija-lhe uma pergunta cabalística. Pergunte o nome do seu padrinho, a data do seu batismo. Uma coisa dessas que estranhos não sabem. Ela fez algumas perguntas. Eu creio na honestidade do senhor. Eu não creio na sobrevivência da alma. Eu disse, mas doutora, não importa. A senhora veio. E quando a gente duvida, já andou um bom caminho. A verdadeira arte de filosofar é duvidar para crer. E crer duvidando. Quem diz que tem uma fé absoluta ainda não passou pelo teste. A fé é sempre relativa no mundo de relatividade. Claro que nós acreditamos, mas as vicissitudes levam-nos aos conflitos e aos sofrimentos. Ela sorriu e disse-me, eu vou meditar. Eu disse, mas antes eu vou lhe cobrar um preço. Agora eu cobro mesmo. Eu vou lhe cobrar um preço. E ela disse, Divaldo, o senhor cobra? Sim, senhora. Eu vou cobrar. A senhora não cobra? Cobro. Eu disse, então, eu pedi a um amigo para me trazer o livro dos Espíritos. Aqui está. Leia-o. É o meu preço. Mas, senhor Divaldo, o senhor acha? Eu digo, a senhora deve ser boa pagadora. Eu lhe dei uma sessão de psicanálise. Por que a senhora terá que usá-la grátis se a senhora cobra dos outros? O meu preço é diferente, mas é uma cobrança. Leia, por favor. A senhora não pode ser contra o que ignora. É anticientífico. É antilógico. Leia e, naturalmente, recuse, se conseguir. Mas leia até o fim. E não diga que ele se casou, como eu já contei algures. Porque aí só tem uma vez a palavra casamento. Não tem nada a ver com casamento. Ela sorriu e disse, o senhor é terrível. Eu digo, não, senhora, eu sou espírita. E se a senhora tiver interesse de me encontrar, eu estarei em São Paulo no dia 30 de janeiro deste ano. Eu estarei proferindo uma conferência das Casas André Luiz, de Nosso Lar, a mais notável instituição de benemerência, que cuida de excepcionais os casos mais graves e incuráveis. Naquele mês de janeiro, eles tinham 900 internados e 1.500 funcionários para cuidarem 24 horas dos psicopatas, deformidades inimagináveis de antigos suicidas, antigos títeres que retornaram. Eu estarei proferindo uma conferência no IMB, porque a entidade celebra 50 anos. Mas, senhor Divaldo, não, eu só estou dizendo por dizer, porque nós somos humanos. Nessa noite, se eu não estiver fazendo nada, dê um pulinho lá. Muito bem, despedimos-nos. E, claro, a vida me levou para um lado para outro, de agosto a janeiro. E no dia 30 de dezembro, quando apagaram o imenso auditório de Regina, e eu me levantei, lá estavam os olhos de estrelas. Eu disse, ela veio. E fez a palestra, de vez em quando eu olhava para lá, os olhos estelares,
Ao terminar, o pano de boca cerrou e nós íamos saindo pelos bastidores, quando veio alguém correndo de braço estendido, disse: Edivaldo. Eu parei, era ela. Ela se aproximou e disse: hoje eu vou abraçar. Eu digo: terapia do abraço, faça o favor, abracemo-nos. E ela me disse: o senhor é cruel, porque o senhor tirou alguns prazeres da minha vida. Mamãe lhe falou que eu gostava de uísque? Eu digo: não, senhora. Ela me disse que a senhora estava padecendo de muitos tormentos. Seu Edivaldo, eu usava socialmente, não sabe? 1 litro por dia, socialmente. É assim que começa. Porém, o pior era o meu tormento sexual. Uma dama muito nobre. Mas era uma forma de fuga. E depois do seu telefonema, toda vez que eu ia beber, eu escutava aquela voz baiana dizendo: é a última vez. Ela não voltará mais. E eu deixava para lá, fui adiando. Eu estava adentrando-me na aspiração de cocaína. Mamãe lhe disse: não, senhora. Ela não tinha necessidade de dizer. Consegui parar. Internei-me para desintoxicar-me. E como o senhor falou que ia pronunciar uma conferência nessa instituição, eu fui visitá-la. Mas li o seu livro. E o pouco de alegria que eu tinha, o livro acabou. Tirou a alegria, porque me entupiu de responsabilidade. É claro que eu não tenho mais consciência de culpa. Até quando o paciente vinha com conflito, e eu dizia: assuma. O lado pior, que é sempre assim que alguns terapeutas mandam: viva, nem que destrua a felicidade de outro. Eu que mandava assumir para a queda, eu digo: um momento. Segundo Allan Kardec, que foi terapeuta, e colocava a psicoterapia espírita, então me tirou a alegria de ter consciência de culpa, de me excusar. Agora eu tenho responsabilidade. Não lhe digo que sou espírita, nisso eu vi a mãe. A genitora chegou luminosa, abraçou-a, e pelo seu poder ectoplásmico, ela conseguiu exudar um perfume, ao mesmo tempo em que algo no ar entoava o Requiem de Mozart. Eu disse: doutora, está sentindo sua mãezinha? Ela disse: o perfume que ela usava na terra. Eu disse: não ouve o Requiem? Ela disse: ainda não, mas eu sinto. Eu sinto as emoções. Seu Edivaldo, sabe por quê? Eu fui visitar aquele lugar de dor e perdi a minha falsa segurança. A minha petulância, a minha prosápia, eu as perdi. Eu me ofereci para fazer psicoterapia com alguns dos casos piores, os mais difíceis. Um que tem fobia à claridade e fica numa barraca em total escuridão, dia e noite, amarrado, porque ele se come a si mesmo, retira os pedaços. Então esse eu elegi como filho que eu não tive. E outros, eu estou colaborando na obra, seu Edivaldo. Eu estou ajudando. O que é que mamãe pode me dizer? Eu já lhe disse. Ela abraçou a senhora. Ela deu-lhe o sinal de vida. Porque a vida só tem sentido e significado quando nós amamos. Porque o amor é a alma de Deus. E Deus é a alma do amor. Vivemos um grande momento do desafio, quando a terra, pululando sob o açoite de 1000 paixões, estorcega na agonia e estertora nas lágrimas. No momento quando a dor, a selvajada, distende seus tentáculos e estrídula despedaça os corações. Jesus, em nome do amor de Deus, retorna para erguer a criatura esfacelada, reconstruí-la e conduzi-la a Deus.
Quando, aparentemente, todos estiverem sitiados, pelo norte ao sul, ao leste e ao oeste pelo desespero, ao invés do salto no abismo, o socorro virá do alto. A proteção divina, que nunca falha, chegará para alçar o ser fragilizado às cumeadas do bem. Tende, pois, bom ânimo, vós que sofreis. A dor é o sinete bendito que marca os eleitos do Senhor. Enxugai o pranto, evocando os seres amados que abandonaram a indumentária carnal. Fazei silêncio interior e escutai-os. Eles vivem e estão convosco pelos vínculos do amor e pela comunhão psíquica. Vós que experimentais carências afetivas, sociais, econômicas e de saúde, confiai. São bem-aventurados todos aqueles que ressarcem, porquanto eles participarão da glória de Deus. Não vos excuseis a servir, porque vos encontrais sob os açoites da provação. Servir quando tudo está bem e sorrir benesses é filantropia, também é humanitarismo. O serviço da caridade é o que leva o suor em nome do amor, e o que se caracteriza pelo sacrifício. Não vos preocupeis com aqueles que preparam armadilhas. Segui em frente, porque somente lobos caem nas armadilhas de lobos. Fostes convocados para o banquete nupcial, e a vossa indumentária de noivado são as condecorações invisíveis que o sofrimento esculpe na alma. Não vos iludais com o sorriso da fantasia, mas reflexionai com a seriedade dos desafios. Jesus espera-nos, e enquanto imploramos seu socorro, ele nos pede que o levemos aos desacisados, aos sofridos, aos angustiados. Entronizai-o em vossa mente e fazei-o dominar a província emocional do coração, para que ele respire em vossos sentimentos, module vossas vozes, atue em vossas mãos e se movimente pelos vossos pés caridosos. Tende coragem, porque por mais larga seja a experiência fisiológica, chega o momento em que o anjo silencioso da libertação acerca-se e, desatelando o ser do corpo físico,
Ala-o, as paisagens imarcessíveis da imortalidade triunfante. Filhos da alma, não vos agasteis com as questiúnculas insignificantes do dia a dia. Não vos perturbeis com as manifestações de só menos importância. Elegei o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Rogando ao Senhor de bênçãos que nos abençoe, nós, os espíritos espíritas que aqui morejamos, abraçamo-vos carinhosa e paternalmente, como servidor mínimo de sempre, Bezerra. Muita paz, meus filhos.